Olá, boa noite a você que nos assiste através do canal do YouTube da Igreja Batista da Orla Oceânica. Hoje nossa igreja é virtual, nós estamos apenas na nossa programação virtual. Geralmente gravamos do nosso salão de cultos, mas estamos experimentando uma fase de transição, onde estamos deixando o nosso espaço físico, nosso endereço na Rua Roma 103, para nos transferirmos para outro endereço. Ainda não temos a certificação desse novo endereço. Mas assim que a gente souber, a gente comunica para você, tá bom? E enquanto isso não acontece, nós faremos essa atividade híbrida. Neste domingo, estamos aqui virtualmente. Ainda neste mês de agosto, vamos preparar uma celebração presencial e vamos fazer um convite a você para estar conosco. Quero convidar você a refletir na palavra de Deus. E logo depois da reflexão bíblica que faremos, convido você a orar junto comigo. Se você tem alguma necessidade pessoal, quer que a gente ore por você, escreva aí no chat ou nos comentários e nós estaremos orando pela sua vida, ok? Nós estamos na nossa igreja, iniciamos domingo passado, inclusive, uma série de mensagens baseada na carta de Paulo aos Filipenses, que estamos dando o nome de Sem Medo de Ser Feliz. É exatamente isso que o Paulo gostaria que a igreja experimentasse. A alegria de viver sem temor algum, sem nenhuma restrição, sem nenhum obstáculo. Mas quais são os obstáculos? Quais são as coisas que nos impedem de sermos felizes? No domingo passado, falamos sobre as circunstâncias da vida e hoje gostaria de dar continuidade a esta série de mensagens e convidar você a pensar nestas circunstâncias que impedem a nossa felicidade e que nós precisamos lidar, precisamos enfrentá-las, precisamos vencê-las para podermos experimentar a verdadeira felicidade. É isso que Deus quer. Eu creio perfeitamente que Deus está empenhado em nos proporcionar muita alegria, muita felicidade, muita disposição de viver. E é disso que nós queremos encontrar no Evangelho, na palavra de Deus, na comunhão uns com os outros, aqui na nossa celebração. Então vem com a gente, vamos acompanhar, eu vou colocar aqui para você a nossa apresentação, que já está pronta, e nós vamos juntos e juntas aqui celebrar ao nosso grandioso e maravilhoso Deus. Bem, meus irmãos, o tema de hoje da nossa mensagem é sobre mais um dos obstáculos para a nossa alegria, que são os relacionamentos complicados. Quem é que não tem, não é? Quem que não tem uma família complicada? Tem sim, todos nós temos. Por mais perfeita que ela seja, sempre tem alguém que nos leva a pensar um pouquinho, será que vale a pena a gente fazer uma visita, receber a visita? Então vamos aprender como é que a palavra de Deus nos ajuda a lidar com os relacionamentos complicados. Eu escolhi o texto da carta de Paulo aos Filipenses, que nos ajuda a pensar nisso. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Anote aí no seu, sublinhe na sua Bíblia, se você está com um exemplar da Bíblia em suas mãos, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, falar de relacionamento é sempre algo preocupante, ainda mais na igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja boa, não era uma igreja agradável, uma igreja que Paulo sentia muita alegria quando fazia referência a eles, àqueles irmãos, àquelas pessoas que frequentavam a igreja daquela cidade. Paulo, ele chegava a dizer que era a menina dos olhos dele,
Que palavra bonita, né? Saber que a igreja é algo, é uma instituição que nos traz tanta alegria. Mas aquela igreja não era uma igreja fácil, não. Tinha gente com problema. Tinha disputa entre irmãos, tinha irmã que brigava com irmã, ficavam disputando liderança. E ele, então, se dirige a essa igreja para que aqueles irmãos e irmãs saibam lidar uns com os outros. Sabe aquelas coisas de família, aquelas coisas que um fica querendo ter destaque em relação ao outro. Minha mãe dá mais atenção para o fulano do que para mim. Ou então aquela coisa de disputar cargos na empresa, ou aquela coisa de igreja mesmo, né? De não falar com fulano, não falar com Beltrano, de ter disputas dentro da comunidade de fé. Sim, isso acontece até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja nós podemos encontrar relacionamentos complicados. Eu até ia falar de relacionamentos tóxicos, mas essa palavra é uma palavra muito forte, utilizada ultimamente. Mas eu gostaria de pensar nessas complicações que a gente tem, porque é gente. A gente lida com gente, não é, gente? Né, irmãos? Igreja é isso. Por que a igreja tem problema? Isso eu me lembro de um diácono que tinha na Igreja Batista do Bairro da Luz, onde eu era seminarista, onde me batizei, onde eu fui consagrado pastor, e tinha um diácono que ele dizia assim: a igreja tem problema porque ela é formada por gente. Só por isso. Por que a igreja tem problema? Não era para ter, a igreja de Jesus é o Espírito de Deus, mas ela só tem problema por causa de um fator, porque ela é formada por gente. Como é que a gente lida com pessoas? Como é que a gente lida nessas circunstâncias? Eu vejo nessa palavra de Paulo uma orientação muito segura para que a igreja possa experimentar o melhor de Deus para a vida dela, fazendo aquilo que Jesus fez. Como é que a gente lida com relacionamentos complicados em casa, na rua, no trabalho, na igreja? Como é que a gente lida? Fazendo o que Jesus fez. Olha, meus irmãos, temos mais razões de sofrimento com os relacionamentos do que com as circunstâncias da vida, viu? Pode ter certeza disso. A gente tem mais problemas com pessoas do que com coisas. A gente enfrenta mais problema na nossa vida, mais sofrimento, mais aflição, mais angústia por causa de gente do que de circunstâncias da vida. É bom a gente entender isso, porque a gente acha que os problemas só acontecem porque a gente não tem dinheiro, porque a gente enfrentou uma doença, porque alguma coisa ruim aconteceu conosco. Não, não, mas pessoas fazem a gente sofrer. Por que as pessoas fazem a gente sofrer? Porque pessoas, meus irmãos, pessoas fazem a gente chorar, né? Pessoas fazem erros conosco, nos decepcionam, fracassam com a gente, provocam ressentimentos na gente, provocam mágoas na gente. E a gente vice-versa, né? Porque a gente também faz pessoas chorarem, a gente erra com as pessoas, a gente fracassa nos nossos planos, a gente causa mágoa em alguém, a gente pode até causar ressentimentos ao longo da nossa jornada. Pare para pensar nisso. A quem você magoou, a quem você decepcionou durante a sua vida? Essas pessoas com quem você causou ressentimento, errou, pecou, quem sabe, essas pessoas sofreram ou sofrem. E é preciso a gente aprender a lidar com esses sofrimentos causados pelas pessoas. Olha, a palavra de Deus nos ajuda a ver como que a gente lida com esses relacionamentos complicados. Qual é a forma mais cristã da gente lidar com relacionamentos complicados? A primeira é a prática do amor. O amor, meus irmãos, minhas irmãs, é indispensável.
Sem amor, a gente não consegue tolerar pessoa nenhuma. É claro que os nossos inimigos, evidentemente, mas nem mesmo os nossos amigos mais queridos, nem mesmo os nossos parentes mais afetuosos, a gente consegue tolerar se não houver amor. O amor é indispensável para construirmos relacionamentos saudáveis em qualquer esfera. Pessoas que amam Pessoas que amam são capazes de cuidar do outro. Que bacana, né? Eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar. E muitas vezes essa falta de cuidado, esse sofrimento que as pessoas passam, é porque elas não encontraram pessoas que as amem. Mas também a gente sofre porque a gente não consegue desenvolver o verdadeiro amor, esse amor que Jesus demonstrou por nós. O segundo fator, né, que a gente precisa desenvolver como forma cristã de enfrentar problemas nos relacionamentos é através do perdão. O perdão é uma prática essencial para restaurar relações feridas. Perdão não é fácil, meus irmãos, minhas irmãs. Perdoar é uma das coisas mais difíceis da gente colocar em prática, mas é uma das coisas mais necessárias para os nossos relacionamentos. Dizer para o outro, eu te perdoo, de coração aberto, isso, gente, liberta a nossa vida das mágoas e ressentimentos, mas também liberta o outro da culpa. Traz renovação das nossas relações e eliminam aquele sofrimento causado pelas pessoas. Perdoar é terapêutico. A gente precisa aprender a perdoar. É difícil, eu sei que é difícil, mas é necessário, como é necessário e urgente que a gente aprenda a fazer isso. A prática do amor e do perdão entre cristãos e cristãs seria, então, o aconselhamento indispensável para essa igreja. Era, então, a base de todo o ensinamento moral que a igreja tinha. O apóstolo Paulo firmava o seu ensino na prática deste amor, deste perdão, que deveria ser associado um ao outro. Não existe perdão sem amor e não existe amor sem a capacidade de perdoar. Se você diz que ama, mas não é capaz de perdoar, não existe amor. E se você perdoa, mas não conseguiu desenvolver o amor, o seu perdão não é sincero, não é autêntico. Olha que coisa interessante, né? Duas perguntas, né? Na carta de Paulo aos Colossenses, ele diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Duas perguntas que precisamos fazer a respeito do amor. Acho que aí eu errei, devo ter deixado alguma coisa para trás da lição anterior. Está aqui o versículo que a gente precisava dar uma olhada, mas fica aí a correção. Me perdoem por essa falha, não é? É interessante que depois que Paulo fala isso aos filipenses, e ele lembra esses valores, né, que devem nortear a vida da igreja, a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, então ele vai lembrar de duas pessoas que eram bons exemplos de relacionamentos que ele conseguiu desenvolver por causa dessa prática. Não é que fossem pessoas perfeitas, não é que fossem pessoas que pudessem ser assim sem erros, né? Claro, a luta era muito grande entre os cristãos. Paulo e as pessoas que ele cita podem ter enfrentado muitos conflitos, mas eles souberam desenvolver uma relação saudável entre si.
Paulo, então, apresenta dois exemplos de bons relacionamentos que ele mantinha. O primeiro relacionamento agradável, saudável que ele tinha era com o jovem Timóteo. E Timóteo estava sendo encaminhado para Filipos para poder levar assistência à igreja, para poder ajudar a igreja naquela fase de perseguição, de prisão do seu pastor. Com Timóteo, ele tinha um interesse sincero de trabalhar pelo bem-estar de todos. Era a marca característica de Timóteo. O desejo dele trabalhar pelo bem comum, que era um valor importantíssimo que Paulo ressaltava na vida de Timóteo. Não tenho ninguém como ele, diz Paulo, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Olha que belo exemplo. Eles tinham um bom relacionamento, porque Timóteo tinha um interesse firme de fazer o bem por todas as pessoas. A segunda pessoa que Paulo cita como um bom exemplo de um bom relacionamento é a figura de Epafrodito, que era o portador da carta, aquele que tinha ido até a prisão encontrar com o seu pastor, levar as ofertas da igreja, e ele estava voltando para poder levar a carta e as palavras de saudação de Paulo às suas ovelhas. Epafrodito, sabe o que ele chama? De irmão, meu irmão, cooperador e companheiro. Que valores importantes a gente saber que a gente trata o outro como nosso cooperador e o nosso companheiro, um ajudador, alguém que está pronto a atender às nossas necessidades em qualquer tempo. Ele diz assim: meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Que palavra bonita, não é? Como é bom ser mencionado pelo nosso amigo como alguém assim, alguém que reconhece o nosso esforço, a nossa dedicação, né? E Paulo entendia que isso era um bom exemplo de relacionamento que deveria ser valorizado, e se essas pessoas são dignas de admiração. É interessante, meus irmãos, que nós temos uma referência a respeito de bons relacionamentos, a respeito de como que a gente pode desenvolver um relacionamento saudável na nossa igreja, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso local de trabalho, na nossa escola, na sociedade em que vivemos. Quem é esse exemplo que é essa referência que nós temos? A referência é o próprio Jesus. Jesus, ele dedicou a sua vida a fazer o bem, a amar uns aos outros. Por isso, o apóstolo João aconselhava, assim como Paulo também disse aos filipenses: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amarmos-nos uns aos outros. É esse o conselho da palavra de Deus. A nossa referência de bom relacionamento é a pessoa de Jesus. Meus irmãos, a proposta cristã para que nós enfrentemos dificuldades de relacionamento na vida comunitária, na família, no trabalho, na escola, na sociedade, não é armamentícia, não é discurso de ódio, não é preconceito. Sabe qual é? É seguir o exemplo de Jesus. Jesus não compactuaria de forma nenhuma com esse discurso que é muitas vezes carregado com o nome de evangélico, de cristão, dizendo que é preciso revidar, é preciso alimentar o preconceito, excluir o outro e fazer com que o outro seja vítima de preconceito por causa de certas convicções que nós chamamos às vezes de conservadoras, mas não é conservadora coisa nenhuma, elas são agressivas, porque conservador sabe o que é? É seguir o exemplo de Jesus. Jesus estava na vanguarda do seu tempo, 2000 anos depois,
a gente precisa dizer que a melhor maneira da gente tratar as pessoas bem é seguir o exemplo de Jesus. Preste bem atenção nisso, meus irmãos. Preste bem atenção nessa afirmação. A versão antiga da Bíblia, no capítulo 2, verso 5 de Filipenses, que lemos, né? Ela diz uma coisa muito mais sensível do que a tradução que eu li no começo desta mensagem. Ela diz assim: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, não é simplesmente fazer o que Jesus fez, é sentir como Jesus sentiu, é ter o mesmo sentimento, a mesma afeição, a mesma vontade de fazer pelo outro aquilo que fosse feito contigo. Foi isso que Jesus fez. É esse exemplo que Jesus deixou. Por isso, a pergunta que eu quero deixar nesta noite é: como é que é um relacionamento baseado no exemplo de Jesus? O que é que podemos desenvolver a partir do exemplo de Jesus para nos ajudar nas nossas relações? Paulo faz uma espécie de abordagem teológica, cristológica, inovadora a respeito da pessoa de Jesus no capítulo 2 de Filipenses. E esta abordagem sobre o que Jesus fez, quem Jesus é que vai nos ajudar a construir relações mais saudáveis. Elas foram colocadas na carta não para que os leitores aprendessem teologia e doutrina, mas para que eles tivessem um exemplo prático do que deveriam fazer. Qual é o exemplo? É do Paulo? É do Irênio? Não, é de Jesus. Faça como Jesus fez. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. Então, eu quero apontar aqui três ações de Jesus exemplares que precisamos levar em consideração na hora de cuidar dos nossos relacionamentos. A primeira ação é: a gente precisa se esforçar para viver em comunhão. Jesus se esforçou para viver em comunhão. A palavra de Deus diz que Jesus fez o bem a todos e todas, em todo o tempo. Ele estava sempre preocupado com o bem-estar das pessoas que estavam à sua volta. Ele se preocupava com a fome das pessoas, com a dor das pessoas, com o sofrimento das pessoas. Seus atos enfatizavam a justiça, a paz, o amor fraternal e o acolhimento de todos e todas. Como é que você pode dizer isso, pastor Irênio? Está na carta? Paulo diz assim na sua carta: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Você está em Cristo, então você precisa ser como Cristo. Você diz que tem uma vida de fé, de seguidor de Jesus, faça como Jesus fez. Ele fez o bem. Fez o bem porque amou. Fez o bem porque ele se importou com a dor das pessoas, com o sofrimento das pessoas. O segundo exemplo deixado por Jesus nos remete à seguinte atitude: escolha o caminho do esvaziamento de si. Há muitas pessoas presunçosas, achando que são mais importantes do que as outras, achando que merecem mais elogios do que outras. Mas, na verdade, meus irmãos, todos na palavra de Deus somos considerados como iguais. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas alguma. Ele trata a todos com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, ele dispensa o mesmo favor. É bom a gente lembrar que Jesus esvaziou-se de si. É isso que Paulo diz na carta aos Filipenses.
ele esvaziou-se de si. A palavra usada em grego é a palavra kenosis. Essa palavra quer dizer um esvaziamento da sua vontade. Não é só uma questão de abrir mão de valores, abrir mão para não brigar, vou ficar quieto para não brigar. Não, ele está dizendo assim, ele abriu mão dos seus desejos mais íntimos, ele abriu mão daquilo que era essencial na sua vida, ele abriu mão da sua potencialidade, da sua capacidade pessoal, ele renunciou até mesmo ao poder de Deus na sua vida para depender única e exclusivamente da ação do Espírito de Deus conduzindo a sua vida. Jesus esvaziou-se até mesmo da sua glória divina. Ele não teve nenhuma presunção de ser Deus entre os homens. Ele quis ser um como um de nós para nos ajudar em nossas fraquezas. Olha o que a palavra de Deus diz, o que Paulo diz lá. Esvaziou-se, kenosis, a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E você, meu presunçoso, minha presunçosa, que quer ter privilégios na obra de Deus, que quer ser tratado como príncipe, como princesa na obra de Deus, você está enganado, meu amigo, você está enganada, minha amiga. Porque Jesus jamais quis ter a glória terrena, ele quis ser como um de nós, tornou-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Quem é capaz de humilhar-se a si mesmo? Quem é capaz de descer do pedestal? Só aquela pessoa que reconhece quem ela é, que sabe o seu valor, o quanto Deus o ama, sabe que tem um propósito maior, que é por isso que a gente vai renunciar, abrir mão, esvaziar-se, abrir mão de todo orgulho, de toda presunção, para poder ser uma bênção na vida dos outros. A terceira ação que o exemplo de Jesus nos impulsiona é a ajustarmos nossos anseios, nossos sonhos, nossas aspirações à vontade de Deus. É uma das coisas mais difíceis da gente saber é a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? É muito difícil. Há muitas pessoas que acham que a vontade de Deus é como se fosse um destino e que estivesse escrita em algum lugar, em alguma carta, e que alguma pessoa iluminada, dotada do dom da profecia, seria capaz de determinar qual é o desígnio de Deus para o seu destino. E, às vezes, chama isso de profecia, promessa de Deus. Olha, meus irmãos, a gente precisa aprender a colocar todo o nosso futuro, todo o nosso destino debaixo do cuidado de Deus, ajustar os nossos desejos, as nossas aspirações àquilo que Deus gostaria que nós nos tornássemos, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja exatamente aquilo para o qual ele criou, uma pessoa que serve ao Senhor, uma pessoa que vive em comunhão, uma pessoa capaz de amar, uma pessoa capaz de ser sensível e solidária à dor do outro. Jesus realizou a vontade do Pai. Este era o seu propósito de vida, fazer o que o seu Pai mandou que ele fizesse. E ele trabalhava arduamente para isso. E a vontade do Pai era única e exclusivamente a que ninguém, nenhum ser humano viesse a se perder. E Jesus trabalhava
para alcançar cada pessoa para o reino dos céus. Viver segundo a vontade de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, é aplicar a vida inteira para servir ao próximo, para realizar o amor de Deus entre os homens. Isso é fazer a vontade de Deus. É ajudar as pessoas a conhecerem a boa notícia do Evangelho, da graça de Deus. Saber que há um reino de justiça e de paz preparado para todos nós. É interessante que Paulo fala isso também aos Filipenses. Ele diz assim, nos versículos 12 e 13: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Amém? Para a gente concluir essa palavra, quero deixar uma palavra de carinho, de exortação aos irmãos e irmãs que precisam aperfeiçoar a sua relação. Construirmos uma relação mais saudável, seja onde for, na igreja, na casa, no trabalho, no estudo, na sociedade. Como é que a gente faz isso? Olha, meus irmãos, o exemplo deixado por Jesus de seu exercício de amor e de perdão, dessa capacidade de nos aceitar. Qual é o tamanho do amor e do perdão de Deus? O tamanho suficiente para amar gente como eu e perdoar gente como eu. Imagina que tamanho imenso. Quando eu olho para mim mesmo e vejo o quanto eu não sou merecedor desse amor, o quanto eu não sou merecedor desse perdão, eu consigo compreender o quanto o Senhor está interessado na minha felicidade e na felicidade de toda a humanidade. Meus irmãos, minhas irmãs, vale a pena fazer todo o esforço de cuidarmos uns dos outros, de renunciarmos a nós mesmos, de nos esvaziarmos, de fazer uma entrega pessoal de nossa vida para que nós possamos construir relacionamentos saudáveis. Amém? Paulo deixa então essa palavra tão maravilhosa aos cristãos, né, de Filipos. Estejam vocês também alegres. Alegres. Que boa notícia! O Senhor nos ama. O Senhor nos ama e Ele nos perdoa, nos aceita como somos. Então se alegrem, regozijem-se comigo, porque foi assim que Ele me acolheu. Amém? Feche seus olhos, fale com o Senhor. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu favor sobre nós. E cuida da nossa vida neste momento, Senhor, para que a gente possa colocar em prática os teus ensinos, para que tenhamos relacionamentos saudáveis na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso local de estudo, na sociedade em que vivemos e na nossa igreja também. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós temos alguns pedidos de oração que recebemos e eu gostaria de compartilhar com vocês algum desses pedidos. E um dos pedidos mais delicados que nós temos a fazer é pela vida da nossa irmã Daileide. Ela está no processo de tratamento de hérnia de disco. Ela e sua filha estão aí numa luta tremenda, né? E nós precisamos apoiá-los neste momento. Gostaria que nós orássemos pela vida da nossa irmã Daileide. Temos alguns pedidos importantes também, como a vida de nossa igreja nessa fase de transição. Temos a nossa irmã Ilva, que precisa das nossas orações. Temos as famílias da nossa igreja, que é o pedido constante, permanente da nossa irmã Cristina e de muitos outros irmãos. Temos também a nossa irmã Valéria, que continua na sua luta de saúde. E nós vamos aqui orar, então, por esses motivos de oração. Se você deixou o seu pedido de oração nos comentários ou no chat, saiba que ele já está no trono da graça de Deus.
E nós vamos estar em oração permanente por esses motivos que você anotou. Se você ainda não anotou, dá tempo de anotar, e eu gostaria de dar uma olhadinha para depois nós orarmos particularmente na nossa oração pessoal. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. E nesta hora, Deus, queremos pedir a tua intervenção, intervenção de poder e graça na vida daqueles que suplicam a tua direção nesta hora. Senhor, nossa irmã Daileide precisa da tua bênção, a bênção da cura e da restauração. Ajuda, ó Deus, a tua serva nesta hora, fortalece a tua serva neste momento. Nós queremos, ó Deus, também colocar em tuas mãos as famílias da tua igreja, como sempre tem pedido nossa irmã Cristina, a nossa irmã Valéria, sua saúde, nossa irmã Ilva também, Senhor. Enfim, todas as pessoas que têm colocado seus pedidos de oração também nos comentários, que o Senhor atenda com poder e graça a cada um e a cada uma. Abençoa a nossa igreja nessa fase, Senhor. Que esse tempo seja um tempo de amadurecimento, que esse tempo nos ajude a entender o nosso papel como participantes do teu reino e que o Senhor abra portas para que nós possamos encontrar as soluções que temos buscado. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Estamos chegando então ao final da nossa transmissão. Quero agradecer sua presença aqui e continuar convidando a você para acompanhar os nossos estudos e trabalhos. Nós teremos um tempo, assim, híbridos, né? Como tem a expressão utilizada ultimamente, né? Na igreja que é online, né? Virtual. Nós não somos uma igreja virtual, mas realizaremos nosso trabalho de forma híbrida enquanto não definirmos o formato do nosso espaço, ok? Deus abençoe sua vida, um restinho de domingo abençoado. Eu não poderia deixar de dizer aqui uma palavra de gratidão, de carinho a todos os papais de nossa igreja. Se estivéssemos presencialmente, seria aquela hora, né, da gente homenagear os papais presentes em nosso culto. Mas, meu querido pai, você que está aqui, sinta-se homenageado pela nossa igreja. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Amém?